Olá para você que está acompanhando o esquema de jogo aqui dentro da Webzone. Sexta-feira, mais um programa e hoje o assunto é SAF. Tem aqui o especialista em direito esportivo, Gustavo Lopes. Doutor Gustavo, muito obrigado por ter aceito o convite. Antes da gente começar, você também é palestrante, professor, é isso? Obrigado por ter aceito o convite. Oi, Edu, imagina, é um prazer, uma alegria poder debater esses temas relevantes e falar de esporte, de direito esportivo, que é minha grande paixão, é muito legal. Sim, né? Eu costumo dizer que a gente se realiza muito tentando transmitir um pouquinho da experiência que a gente adquiriu, né? Não que a gente sabe mais, é porque a gente tem um pouquinho mais de experiência. E palestrar, dar aula é uma grande paixão, e enquanto eu tiver saúde e disposição, eu sempre vou ter essa alegria e poder debater um pouquinho as coisas que eu gosto. Vamos começar então essa questão da SAF, né? A gente está vendo vários clubes aí, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Bahia, agora o Coritiba. Tem a questão também do Cuiabá, que já não era SAF, que agora se tornou tal, com os empresários. Tem o Atlético Mineiro aí, você está em BH, né? Está passando por Sim. esse processo. Como é que você está vendo a questão da SAF? Você acha que foi bem implantada aí pelas leis? Tem muita brecha? Porque a gente está vendo alguns clubes aí, como o Vasco, está virando meio desorganizado. O grande problema da SAF é que ela foi vendida pela imprensa e até pelo próprio Congresso Nacional como a grande tábua de salvação dos clubes, o que não é verdade. A lei da SAF, ela traz para a gente somente mais uma formatação jurídica para os times de futebol. Antes, e aí o pessoal fala assim, criou o clube empresa. Não, antes existiam os clubes empresa. O próprio Cuiabá, que agora está se convertendo em SAF, já era um clube empresa antes, mas constituído sob uma outra formatação jurídica, uma outra formatação empresarial. A SAF nada mais é do que um formato empresarial específico para os times de futebol. É só isso. E aí, quando as pessoas acham que a SAF vai chegar, ou que um clube vai se transformar em SAF, e todos os problemas serão resolvidos, a frustração vem. Porque não adianta eu deixar de ser uma associação, virar um clube, uma SAF, ou deixar de ser uma limitada, virar uma SAF, e como se num passo de mágica tudo se resolvesse. Não. É necessário uma adequação profissional, é necessário uma mudança de paradigma, é necessário fair play financeiro, os contratos precisam ser bem feitos, as contratações de atletas têm que ser bem pensadas. Então, a SAF não é, não será e não foi em nenhum lugar do mundo a grande salvação, a tábua de salvação ou a bala de prata dos times de futebol para resolver seus problemas financeiros e de gestão. E tem um ponto, né? Que você citou agora aí. Por exemplo, você pode fazer uma SAF bem organizada, administrativa, tudo certinho, contratar os jogadores e a bola não entrar. É Porque é possível futebol, né? acontecer, claro, claro. Mas se a gente pegar estatisticamente, os times de futebol bem organizados, bem estruturados e principalmente que têm dinheiro, eles têm sucesso dentro das quatro linhas. O City, depois de tanto investimento, quer dizer, o City conseguiu agora um título europeu, mas o City já vinha lambendo os títulos aí na Inglaterra já há alguns anos. Antes de virar esse clube multimilionário, o City tinha meia dúzia de títulos. Agora é um grande campeão dos últimos anos. O poder financeiro tem feito cada vez mais diferença no futebol. A gente não vai ter sempre Leicesters conquistando títulos pelo mundo afora. Quando acontecer, vai ser uma exceção. A gente está em vias aí, por exemplo, no Brasil, do Botafogo, que é o único do G12, né, dos 12 grandes clubes do Brasil, os dois de Minas, dois do Rio Grande do Sul, os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, que nos últimos 10 anos ou nos últimos 15 anos não conseguiu um grande título. Tomara que consiga. Mas o Botafogo é quase como o Leicester, que o orçamento do Botafogo é muito mais baixo do que pelo orçamento de pelo menos 8 times do futebol brasileiro. Uh, Quer dizer, estruturar faz parte, se organizar faz parte. A força financeira te dá maiores condições e chances de errar. Agora, aquele que não tem uma estrutura financeira, a chance dele de errar é menor. E ele fazer a bola entrar também é menor. Tem um livro do antigo presidente do Barcelona, né? A bola não entra por acaso. Cada vez mais a bola, veremos a bola entrando com boas gestões e com muito dinheiro. E quando a gente fala em SAF e organização, qual que é o clube brasileiro mais rico hoje, o mais organizado hoje financeiramente? Flamengo?
O Flamengo, em algum momento, cogitou virar SAF? Não. Ou seja, é possível sim uma associação ser rica, ser bem organizada e conquistar grandes títulos. Mas essa questão aí, na sua avaliação, a SAF foi uma imposição, como a gente viu na imprensa aí nos últimos anos, mas se é a única salvação na sua avaliação, e o medo que o torcedor tem desses clubes é o seguinte: agora, com uma sociedade anônima de futebol, você pode falir. É o contrário de uma associação, não seria mais ou menos nesse caminho? A SAF, na verdade, não é nem que ela não é a única. Ela não é a salvação. Ela pode apagar um incêndio. O Cruzeiro, quando vira SAF, ele estava na iminência de não ter dinheiro para jogar ou para disputar a Série B de 2022. O Ronaldo veio, adquiriu o Cruzeiro. Para você ter uma ideia, o Cruzeiro custou para o Ronaldo o que o Vitor Roque, muito jogador do Atlético Paranaense, vai custar para o Barcelona. O Ronaldo pegou o Cruzeiro ali na Bacia das Almas porque o Cruzeiro não tinha dinheiro para jogar futebol em 2022. E ali, ou virava SAF, quer dizer, ou vendia e entregava para alguém, ou não ia conseguir jogar. Foi uma salvação imediata. Mas essa salvação imediata não garante que será uma salvação em médio e longo prazo. Porque se o Ronaldo não conseguir viabilizar o Cruzeiro, daqui a alguns anos o Ronaldo pode dar 3 tapinhas aí nas costas da associação do Cruzeiro. O Cruzeiro agora tem a associação e tem a SAF. Dá 3 tapinhas nas costas e dizer: olha, não quero mais. Estou te devolvendo as cotas. Ou vou decretar falência. E aí? Decretou falência, acabou. E esse é o grande ponto. Eu tenho dito muito que a SAF pode ser uma salvação? Pode. Ela pode revolucionar a gestão dos clubes? Pode. Porque a grande vantagem da SAF é que enquanto uma associação não é de ninguém, a associação não é de ninguém. As gestões vão passando, não é de ninguém. A SAF não, ela tem um dono. Esse dono, naturalmente, via de regra, talvez o Vasco seja uma exceção, ele tem o que perder. Ele não quer a falência. Então ele faz de tudo para ela não acontecer. Agora, se a falência for iminente, ele vai ser o primeiro, como gestor, como empresário, a decretar a falência. E o fará sem nenhum peso no coração. Né? Vai contabilizar aquele prejuízo e o fará. Então, a SAF pode salvar os clubes? Pode. A SAF pode ajudar o futebol? Pode. Mas o mesmo remédio. Quer dizer, o pessoal fala, né, que a dose, o remédio, o veneno, a diferença é a dose. Então, o mesmo remédio pode ser o veneno do clube no futuro. E é o que está acontecendo com o Vasco. O Vasco, ele faz um contrato ali de SAF para 777. Ninguém sabe quem é 777. É uma ficção jurídica, você fala em 7777. Mas nunca apareceu alguém e falou assim: olha, ó, eu sou o presidente disso aqui e eu vou. Não, tem um CEO do Vasco, mas que é um brasileiro que estava aqui, que não tem ligação lá, que foi contratado. Mas quem é a 777? Se der errado, o torcedor vai reclamar para quem? Sinceramente, o torcedor do Vasco não tem que fazer isso, não, tá? Mas o torcedor do Vasco tem lá em São Januário, pichando, xingando o gerente de futebol, xingando o CEO. Gente, enquanto a ficção jurídica da 777 lá quiser manter esse cara, eles vão manter. E sabe o que eles estão sentindo de pressão dessa reclamação da torcida? Nada, zero. Eles nem moram aqui. Eles estão, sabe-se lá onde. Né? É. Quer dizer, essa formatação e essa estruturação da SAF ela tem que ser muito bem pensada na conversão. Eu sou de Minas, sou atleticano, não tinha ou não tenho nenhuma ansiedade do Atlético virar SAF. Por quê? Porque eu tenho medo de vir um cara de fora, botar um dinheiro, impessoalmente, sem uma ligação com o time. Se o time der errado, ele larga para lá e vai para outro. Eu tenho medo como torcedor. Eu prefiro, bem ou mal, o presidente que está lá da associação, ele é torcedor também, ele quer que dê certo. Errando ou acertando, pelo menos ele quer que dê certo. Que dê certo. Agora, o Atlético, aparentemente, vai estruturar a sua SAF por meio de grandes empresários atleticanos. Aí é uma outra história. Aí eu Isso já não é um fico ponto positivo a favor do Atlético? O cara muito ser positivo, atleticano? muito positivo, muito positivo. Aí eu já vejo com outros olhos. Porque o Rubens Menin, né, o Renato Salvador, o Ricardo Guimarães, o Patrus, tem um outro cara que mexe com mineração de Itaúna, aqui a 100 km de Belo Horizonte, esses caras são atleticanos. Eles vão botar o dinheiro ali, eles não vão querer perder dinheiro, que são empresários que a vida inteira tiveram sucesso na vida empresarial, mas ao mesmo tempo é uma paixão, eles vão fazer de tudo para dar certo. Então,
Outra coisa, o Rubens Menin mora aqui em Belo Horizonte, então ele vai no restaurante, ele vai no cinema, ele não vai querer sair na rua, ele tem filho que estuda em Belo Horizonte. E eu não vou falar de violência, eu vou falar mesmo de apontar, pô, cara, viu? E o meu galo, os caras cobraram numa boa, pô, velho, e aí, meu time e tal. Sabe, se pode acontecer, não tem nada demais nisso. Então, o formato que o Atlético está desenhando, não vou nem falar em números, que os números até são altos e fala-se em ser o maior SAF do Brasil até hoje e tal. Mas eu vou falar em modelo de gestão. O Atlético, para atleticanos milionários, para atleticanos abastados, me agrada. O Botafogo, ele também foi um pouquinho diferente ali, porque você tem a figura do Textor, então tem um cara que você sabe quem é, né? Ele é pessoa física, você sabe quem é, e mais do que isso, é um cara que já tem experiência com esporte. Então, eu me lembro que quando ele chega e dá uma organizada no Botafogo, ele já avisa que não vai colocar rios de dinheiro. Aí ele traz um lateral da Finlândia, um finlandês que até que não deu certo. Ele vai trazer, traz o Tiquinho, que é um cara. Mas dá para ver nitidamente que as peças que o Botafogo trouxe foram peças muito pontuais, sem gastar muito. Cruzeiro é a mesma coisa. Com muito pouco dinheiro, montou um time muito competitivo no ano passado, ganhou a Série B. Diferente do Vasco. Quais foram as peças que o Vasco trouxe? Quem montou o time do Vasco? Ou a equipe, né? Que a gente não pode jogar tudo nas costas do diretor do gerente de futebol. Tem que ter uma equipe, trazer scout para ele e tal. Entende realmente futebol? Né? O Botafogo tem um monte de jogador que ninguém conhecia. Não conhecia porque não acompanha o futebol profundamente. Mas o Tiquinho vem de Portugal e já tem um certo sucesso lá. Para quem acompanhava o Campeonato Português, não é surpresa nenhuma. Então, isso é possível acontecer. Às vezes, com um time mais com menos gastos, um time um pouco mais humilde ali do ponto de vista de grana, mas com peças bem colocadas e com um bom gestor, aquela limonada pode ficar gostosa em um período aí de 6 meses, 7 meses, um ano, a coisa explodir, a coisa dá certo. Agora, olha o remédio, o veneno. O Botafogo, vamos pensar na seguinte situação: o Botafogo é campeão brasileiro esse ano. Ou ainda que não seja, classifica para Libertadores. Será que o ano que vem não será o momento do Textor e dos investidores realizarem o lucro e começarem a desmontar o time para poder trazer o dinheiro para casa e jogar uma Libertadores com um time não tão forte e disputar um brasileiro com um time não tão forte? Lembrem-se do Red Bull Bragantino, eu elogio muito, eu adoro, eu sou fã, entusiasta do modelo de gestão, tanto da Red Bull, que vende energético, é uma empresa de um produto só, quanto da Red Bull de gestão de esportes. Mas lembrem-se que a Red Bull, indo bem no brasileiro, indo para uma final de Sul-Americana, caminhando para a final de Sul-Americana, vendeu seu principal jogador. É porque a empresa vai querer em algum momento realizar seu lucro. Né? O time de futebol às vezes faz o sacrifício. O Atlético está fazendo um sacrifício agora para segurar o Hulk. Vendeu o Alan, mas o Hulk eles estão segurando. Quer dizer, são pontos que o torcedor brasileiro vai ter que começar a se acostumar quando se falar em sociedade anônima do futebol. Você falou a questão do Ronaldo. Até surgiu há algum tempo, a Pouso Alegre, que é a minha cidade, né? Pode acontecer do Ronaldo que tem aquela questão de uma empresa lá do sul de Minas querer investir no clube, o clube está na terceira divisão. Pode acontecer isso no Brasil? Tem essa lei? Como é que seria? Hoje você tem a vedação legal, é proibido, ou seja, não pode ter pessoas administrando um clube com participação, ou uma SAF com participação na outra. Um modelo que pode acontecer, gente, com arquitetura jurídica, dá para fazer muita coisa que no comum não faz. Como é que vai ser feita a SAF do Atlético? O Rubens Menin, o Ricardo, ninguém vai ser controlador do Atlético. Eles vão criar uma SAF. Oh, perdão, vão criar uma holding. Vai chamar Galo Holding. Esses caras serão sócios da holding. E a holding, e a holding terá 75% da SAF Atlético. O Ronaldo, ao que tudo indica, ele tem cotas do Cruzeiro e é o administrador do Cruzeiro. Então o Ronaldo não pode, o Ronaldo diretamente não pode ser acionista ou controlador de eventual Pouso Alegre SAF. Mas ele pode ser
cotista, acionista de uma holding que tem ações do Pouso Alegre. Então, com a arquitetura jurídica, dá para fazer muita coisa. Eu vi uma notícia falando numa situação parecida de que o Ricardo Guimarães, até eu sou conselheiro do Vila Nova de Nova Lima, e saiu uma notícia de que o Ricardo Guimarães, que o Vila Nova, tão logo virasse SAF, o Ricardo Guimarães iria adquirir a SAF do Vila Nova. Até rapidamente, o próprio Conselho Deliberativo desmentiu, não tem nada disso rolando, pelo menos não oficialmente, mas em tese seria possível. Se o Ricardo Guimarães tiver lá 30% da Galo Holding, o Ricardo Guimarães não tem ações do Atlético, então ele poderia comprar o Vila. Em princípio, não haveria problema. Então, é uma possibilidade. Aliás, eu vejo com muito bons olhos os clubes ditos grandes terem subsidiárias, ou clubes subsidiários menores no interior, para testar jogador. Gente, lembrem-se que o Vini Júnior, quando ele sai do Flamengo e vai para o Real Madrid, ele jogou no Real Madrid B, que estava na terceira divisão espanhola. Ele disputou a terceira divisão espanhola. Fazer adaptação, para ver como ele ia desenvolver. Então, eu vejo com bons olhos. O Atlético hoje, uma grande crítica que eu tenho, vou falar de novo como atleticano, além de estudioso do esporte, quem o Atlético tem revelado? Pega Atlético, Flamengo e Palmeiras. Vamos pegar os clubes que hoje estão aí com os maiores orçamentos do Brasil hoje, né? O Palmeiras tem o Endrick, o Palmeiras tem o Messinho lá, o Estevam. Então o Palmeiras toda hora vem um. Flamengo, veio o Vini Júnior, veio o Paquetá, e o Atlético revelou quem? Vendeu quem? Vendeu o Savinho, que foi para um time do segundo escalão da Inglaterra, por um valor que o Flamengo negociou jogador já com mais idade. Então, o Atlético tem esse problema. Você pega os 11 do Atlético, você não tem ninguém formado no clube. Aí você tem o Rubens, que tem entrado, que até foi o Cuca que insistiu um pouco nele, que é bom jogador, tem potencial, mas a torcida pega no pé. Nós estamos sem essa cultura de formação. Já que está sem a cultura de formação, se eu tenho um subsidiário, que seja o meu Vila de Nova Lima também, porque não sou de Nova Lima, você pega o Vila de Nova Lima, você pode botar ali os jogadores da base para jogar uma Série C. O Pouso Alegre está na Série C do Brasileirão, gente. É uma vitrine, muito, né? claro! E torço muito para não cair. Eu sei que o Pouso Alegre, em termos de orçamento, esse ano, pelo menos, é um ano para o Pouso Alegre firmar o pé na Série C, para depois galgar outros postos. Um projeto do interior de Minas muito legal, do Atlético São João del Rei. Estou torcendo muito para o Atlético subir para a Série C. Seria muito legal ter Pouso Alegre e Atlético na Série C. Isso engrandece o Campeonato Mineiro. Isso ajuda os clubes do interior, ou melhor, os clubes da capital a usarem os clubes do interior como vitrine. Ou seja, se o Ronaldo conseguir fazer negócio com o Pouso Alegre, Ricardo Marinho com o Vila Nova, sei lá, o Botafogo com o Volta Redonda, o Vasco com o Nova Iguaçu, a Europa toda faz isso. Todo grande clube europeu tem um clube subsidiário. Tá certo. Eu vou agradecer aqui ao Dr. Gustavo Lopes por esse tempo aqui. Obrigado pela participação aqui, foi muito esclarecedora. Seus minutos finais aqui para falar de suas redes sociais e uma perguntinha rápida. O que a SAF pode fazer para melhorar e não ter essas brechas? Obrigado, uma boa noite aí pela sua atenção, doutor. A SAF ela pode trazer uma mudança de paradigma. É aquela velha história de que o cachorro que não é de ninguém morre de fome. A associação não é de ninguém. Cada um passa por ali e vai passando um problema para o outro. A associação pode morrer de fome. A SAF tem um dono. O que a SAF pode ensinar para a gente é a fazermos gestão racional do ponto de vista financeiro e de governança de times de futebol. Isso a gente precisa aprender com a SAF. Temos grandes exemplos de antes da SAF, gente. Vou voltar no Cuiabá, vou falar de novo do Red Bull Bragantino ou do RB Brasil, né, que é um subsidiário do Bragantino aí, que joga, acho que agora está na A3 do Paulista. Então a SAF ela pode ajudar, não mudar o paradigma, mas ajudar na mudança de paradigma.
Sobre as redes sociais, @Gustavo LP Souza, tô no Instagram, a rede que eu mais utilizo, mas tô lá no Twitter também, tem o meu site, www.gustavolpsouza.com, tem um blog, www.gustavolpsouza.blogspot.com, tô no YouTube também, @Gustavo LP Souza, o Instagram é o que eu mais utilizo, e lá no Instagram, como eu costumo dizer, eu falo de tudo um pouco, falo de esporte, falo de direito esportivo, falo de política, comento casos legais, jurídicos do momento, discuti outro dia aí a reforma tributária, quer dizer, quem quiser ver um pouquinho de cada coisa, ver uma miscelânea de coisa ali, um pouco de mim, né? O meu Instagram é um pouco de mim. Eu gosto muito de dar notícia de tudo, de falar de tudo, e eu acho que vai ser legal. Vou ficar muito feliz se me seguir lá e manda um abraço. Fala que me viu aqui. Tá certo. Agradecendo ao Dr. Gustavo por ter aceito o convite. O esquema de jogo fica por aqui. Semana que vem tem mais.